Muito bem, podem tomar os seus assentos. Bom, nesta noite gostaria de falar sobre um assunto muito importante, de uma relevância muito grande, porque também vamos falar de escatologia, as coisas que virão pela frente. Mas o título deste sermão, desta noite, é o Dia do Acerto de Contas. Hoje nós vivemos em dias que as pessoas fazem o que querem, elas fazem barbaridades, elas cometem atos que deixam cada um de nós perplexo e deixam as populações do mundo inteiro boquiaberta diante das atrocidades, diante das atitudes, dos atos cometidos pelos seres humanos. Mas haverá um dia que será o dia do acerto de contas. Quantos milagres Jesus tem operado na terra? Pessoas têm visto a olhos nus os milagres que Jesus tem operado sobre a terra. Mesmo assim, milhares e milhares ou milhões de pessoas em todo o mundo ainda dizem que Deus não existe, que Jesus é uma farsa. E eles dizem e fazem atrocidades, cometem atrocidades que deixam aqueles que creem realmente boquiaberto e muitos se perguntando por que Deus permite que essas coisas aconteçam, por que Deus não pune essas pessoas. Calma, vai chegar o dia, o grande e terrível dia do Senhor, ou o dia do acerto de contas, o dia do juízo do grande trono branco. Mas antes eu queria ler uma passagem que está em Mateus, capítulo 11, 20 a 24, e você vai entender que o Senhor continua operando seus milagres, quer as pessoas creiam ou não, quer elas acreditem que Deus existe, que Jesus é real e o Filho de Deus, ou não acreditem. Veja o que está escrito em Mateus, no capítulo 11, versículos de 20 a 24. Diz assim: Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. E aí ele diz: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestido de roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades, o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Veja o versículo 24. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Pois bem, muito bem. Haverá de fato um julgamento para as pessoas que não creem hoje no que Deus faz, zombam, ridicularizam, e algumas pessoas até pensam consigo mesmo: Deus está muito bonzinho, Deus está muito bonzinho. Antes que eu lhe fale sobre o grande julgamento, o juízo final, como você queira, que prefira, né? Hoje nós estamos vivendo a época da graça. Lembra de Noé e de sua arca? A arca está de portas abertas e aquele que entrar na arca será salvo. Sim, quem crê em Jesus será salvo. A arca da salvação está de portas abertas. Quem crê será salvo, é o que diz a palavra de Deus. Mas haverá de fato um julgamento final para os que não crerem e para todos os que cometem atrocidades e pecados horríveis hoje sobre a terra. Garanto aos senhores que esse dia chegará. E algumas perguntas se fazem necessárias. Qual será o propósito desse julgamento? Qual será o caráter do julgamento? Será um julgamento justo? Será um julgamento final ou haverá uma outra oportunidade? Qual será a base do julgamento? E uma das perguntas mais importantes, talvez a mais importante: quem será o juiz desse julgamento? Vamos para Apocalipse, no capítulo 20, versículos de 11 a 15. Veja o que diz João. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles.
e vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A visão de João aqui, desse julgamento, é estrondosa e de bastante temor. Veja só. O grande trono branco, para que você possa entender, digamos que o grande trono branco já está posto. O juiz já se assentou, o céu inteiro se reúne, e aí milhões de criaturas admiradas assistem à cena, e que cena, e aguardam temerosas o desfecho do julgamento final. Agora nada mais adianta, nada mais importa, chegou o dia do juízo de Deus, o Todo-Poderoso. E aí faz-se um silêncio sepulcral, o silêncio dos cemitérios, surgem os mortos, pecadores, grandes e pequenos, provenientes de todos os continentes. Quem são eles? Enfim, todos os que rejeitaram a salvação, todos os que não aceitaram as correções de Deus escrita na sua palavra e que é pregada hoje no tempo da graça. Pessoas que morreram, vem também as pessoas que morreram nos campos de batalha, nas profundezas dos oceanos, em vários lugares, mas que agora ressurgem para prestar contas ao Todo-Poderoso de seus atos e também de suas rebeldias. Que gente! E João via que elas continuavam chegando, vindo de todas as partes. São milhões após milhões. Aqueles que antes foram homens e mulheres desta terra, nesse dia, são convocados para comparecer diante de Deus, a quem ignoraram e desprezaram e zombaram tantas e tantas vezes. Talvez essas pessoas olhem inquietos numa ou noutra direção, procurando um meio de escapar. Porém, não há meio de escapar, não vem ajuda de parte alguma, é chegado finalmente o dia do acerto de contas. E neste dia serão abertos livros e certos livros e mais livros contendo a nossa existência na terra, todo pecado registrado, toda transgressão foi anotada. Atitudes que foram esquecidas por muitos, práticas vis escondidas dos olhos dos homens, nesse dia, porém, serão reveladas. Sim, tudo vai ser revelado e não ficará nada em oculto. Veja o que diz o versículo de número 15. Diz que dentre os livros estará o livro da vida, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora, interessante uma coisa, esse julgamento, juízo final, não é para salvos, não haverá mais qualquer condição de salvação ali. Mas por que o livro da vida será aberto nesse dia? Por causa da justiça de Deus. Deus mesmo fará com que o indivíduo veja em fração de milésimos de segundo toda a vida dele, e Deus mesmo dirá a esses indivíduos: olhem se o nome de vocês está escrito nesse livro, e eles olharão aguçados pela inteligência de Deus para aquele momento e verão que o nome deles não estará escrito naquele livro. E qual foi o maior de todos os pecados? Foi eles terem roubado, foi terem adulterado, foi terem feito qualquer outra atrocidade? Não, o pecado que lhes levará ao inferno, que receberão a tal sentença, na realidade foi a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E que blasfêmia é essa? Ridicularizaram de sua palavra e não a aceitaram. O pecado que levará o pecador ao inferno terá sido a rejeição a Jesus e menosprezarem a mensagem do Espírito Santo. Não se trata mais aqui, nesse julgamento, da questão da profundidade do pecado, pois todos ali são ou serão igualmente culpados. É o julgamento final. E paira no ar um único pensamento: estará o meu nome ali escrito na página branca e clara daquele livro? Um exemplo é como aquele que fez o vestibular e procura o seu nome na lista dos aprovados, mas
infelizmente, buscarão em vão. A esperança final deles se extinguiu como o pavio de uma vela apagada. A oportunidade deles passou. Veja que João diz: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Esta é a solene e dura descrição sobre o dia do juízo final decretado pelo Deus Todo-Poderoso. Será que você gostaria de estar presente naquela cena do dia do juízo final entre os condenados? Creio que você não desejará isto. Vejamos que outra pessoa não poderá comparecer em seu lugar. E também você não será julgado pelos pecados de outra pessoa. Todos terão que comparecer pessoalmente diante de Deus naquele grande dia. Veja o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 14, versículo de número 12. 14 e 12 de Romanos. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mais uma pergunta: qual é a certeza que acontecerá realmente esse julgamento? Veja o que está escrito em Atos, no capítulo 17, versículos 30 a 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora nos dias atuais, a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aqui você já tem uma pista de quem é que vai julgar. Aliás, não há que duvidar da certeza do juízo final. Não há que duvidar da certeza do juízo final, pois a Bíblia fala dele em várias passagens. Portanto, o julgamento é certo. A única maneira de escapar é constar lá, escrito no livro da vida, é aceitar as condições determinadas por Jesus, o seu único e suficiente Salvador pessoal. Único e suficiente. Nesta passagem do livro de Atos, Deus pede através do apóstolo São Paulo que todos os seres humanos, em todos os lugares, se arrependam. Mas qual é o propósito desse julgamento? Veja, o propósito do julgamento do grande trono branco, o juízo final, como você queira, não é verificar mas sim manifestar o caráter do homem. Este julgamento não é para decidir se ele é culpado ou inocente, mas para torná-lo consciente de que agora colherá o fruto que plantou. João 3:18, 2 versículos depois do maior versículo de expressão de amor na palavra de Deus, que está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. 2 versículos depois, no 18, diz: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Todo indivíduo que comparecer ante o juízo de Deus se assemelha ao criminoso que já foi julgado e condenado. No julgamento do grande trono branco ocorrerá apenas o pronunciamento da sentença e nada mais. E como será o caráter desse julgamento? Será um julgamento completo. Significa que nada, absolutamente nada, ficará em oculto aos olhos daquele a quem iremos prestar contas no dia do juízo, Jesus. Aliás, eu espero que você e nem eu tenhamos que prestar conta nesse dia, mas aqueles que não aceitarem a Jesus em vida hoje, Mateus 12:36 diz o seguinte: mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens proferirem hão de dar conta no dia do juízo. Eclesiastes 12:14 também está escrito: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Muitas pessoas com frequência perguntam hoje, duvidosos acerca da punição eterna. Segundo essas pessoas, segundo é ensinado nas Escrituras, essas pessoas acham que é difícil conciliá-la ao conteúdo bíblico do amor de Deus. Elas pensam: Deus é tão bom, a Bíblia diz que Deus é amor e Ele não fará isso com as pessoas. Mas eu lhe digo, esse julgamento será bem diferente dos julgamentos em tantos tribunais terrenos aqui da terra, e principalmente
aqui do Brasil, onde nós vivemos, onde um condenado é condenado por uma instância maior, o Supremo Tribunal Federal, e continua, por exemplo, assumindo suas funções, recebendo salários e recorrendo a cortes internacionais. Mas no julgamento de Deus não haverá favoritismo, ele será imparcial. Veja, posição social, grau de escolaridade, raça, riqueza, fama e honra, nada disso vai contar naquele dia. Todos serão absolutamente iguais aos olhos de Deus. A segunda diferença desse julgamento dos terrenos é porque será um julgamento final. Neste mundo, como eu disse, é possível fazer apelos a tribunais superiores e alterar as sentenças dadas pelos juízes, mas no julgamento do grande trono branco, isso não acontecerá. Isso não será possível. Ele será o último, será superior a todos os julgamentos terrenos. Ninguém poderá recorrer da sentença por ele imposta. Não haverá apelos, nem alterações. Sua sentença jamais poderá ser revogada e não haverá outra oportunidade. Qual será a base desse julgamento? A base do julgamento do grande trono branco, juízo final, será a atitude que mantivermos com Cristo no decorrer de nossas vidas. Tudo dependerá do relacionamento com Ele hoje. Não é a nossa postura moral e religiosa, não é porque você paga a conta em dia ou deixa de pagar, não é porque você vai ao culto ou à missa, nada disso, mas será porque você nasceu de novo, recebeu Jesus e creu na Bíblia como única prática de fé, a única prática do seu dia a dia, recebeu a mensagem do Espírito Santo e nasceu de novo da água, da palavra, você nasceu do Espírito de Deus novamente. Aí, nesse dia, você não estará sendo julgado, nem estará lá para ser julgado desta forma. Então, o que você tem feito? Cabe uma pergunta aqui. O que você tem feito de Cristo? Qual foi e qual é a desculpa para não estar participando da sua obra? Hoje você pode dar desculpas, eu não posso participar por causa do meu trabalho, gostaria tanto de ser crente, de me converter, mas eu não posso por causa da minha família, por causa do meu trabalho, por causa das minhas riquezas. Enfim, você está como Marta e Maria naquela história lá de Lucas, naquela história bíblica que nós conhecemos muito bem. Marta estava preocupada com os afazeres da casa, enquanto Maria preferiu estar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tinha para lhe ensinar. O jovem rico, quer dizer, estava preocupado com as suas riquezas. Outra pergunta, importantíssima: quem será o juiz desse julgamento? João 5:22, Atos 10:42, o 17:31 diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Veja, ele deu ao Filho todo juízo neste tribunal. Então, o juiz será o próprio Jesus. O juiz será o próprio Jesus. Vou lhe contar uma historinha para encerrarmos esta rápida ministração. Certo homem estava prestes a ser atropelado por um automóvel quando foi salvo por um cavalheiro. O cavalheiro lhe puxou rapidamente. O tempo passou e, determinado dia, aquele cavalheiro deparou-se novamente com o homem que o havia salvado da morte, sendo que numa situação bem diferente. O homem que foi salvo agora estava preso, acusado de um grande crime, e o cavalheiro era o juiz que iria julgar a sua causa. O criminoso então apelou para ele, esperando que o salvasse novamente, como antes fizera, mas o juiz explicou: meu amigo, naquele dia eu fui o seu salvador, hoje eu sou o seu juiz. E o homem foi sentenciado e condenado. Essa história demonstra bem a posição em que podemos colocar Cristo em nossas vidas. Podemos tê-lo hoje como nosso Salvador ou como juiz amanhã. Você é quem decide. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. E todas as atrocidades, tudo que faz, as zombarias, os homens que hoje comunidades e mais comunidades nas redes sociais declaram-se que não acreditam em Deus, são ateus, ridicularizam. Aliás, uma coisa que me chama a atenção nos ateus é eles perderem tanto tempo com Deus, se eles não acreditam. E eles passam o tempo todo querendo provar que Deus não existe. Mas um dia, a Bíblia há de se cumprir, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. O homem zomba hoje
Mas um dia, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus no livro de Filipenses, o apóstolo São Paulo escrevendo à igreja de Filipos, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele deixa bem claro, mas muito bem claro, que Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome que é sobre todo nome. No 10 e no 11 diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará, queira ou não queira, que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, é melhor você aceitá-lo hoje, para que naquele dia você possa estar não no julgamento, mas assistindo o julgamento, porque será a segunda morte. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que fizer parte da primeira ressurreição. A única saída para o homem não passar pelo julgamento do juízo final é aceitar a Jesus como seu Salvador hoje, e não fará parte dessa segunda ressurreição para prestar contas diante do Deus Todo-Poderoso, aliás, ser julgado por Jesus. E eu lhe provo isso na Bíblia. Olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, note, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E ainda no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e nos versículos de 14 a 17, Paulo exclama uma verdade maravilhosa à igreja que estava em Tessalônica, extensivo a mim e a você, a igreja de Cristo hoje, que paga o preço da obediência e que nasceu de novo através de Jesus e que tem o Espírito Santo no seu coração, tem a marca da promessa. Paulo diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer com ele, juntamente com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor, ouça, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, que Deus abençoe a você. Fica esta mensagem para você nesta noite, de que ame Jesus, pague o preço, esteja, aliás, o preço não o preço da salvação, porque esse ele pagou. Sabe qual é o preço que você tem que pagar hoje? Apenas obedecer e crer na sua palavra. Deus abençoe a você, em nome de Jesus.